Olá, bem-vindo ao meu canal Planta em Pot. Meu nome é Roberto Tacani, sou engenheiro agrônomo e professor da Universidade Federal do Ceará. A intenção desse canal foi de tentar transmitir para vocês informações um pouquinho mais precisas sobre como cultivar a planta em vaso. O assunto de hoje é bem bacana, é como produzir mudas a partir de sementes de cactos e suculentas. É muito simples, é só acompanhar a gente nesse vídeo. Aliás, o assunto de hoje está todinha nesse livro da minha autoria com os mais dois colegas engenheiros agrônomos. Ok? Se vocês não adquiriram, peça já. Ok? Vou aproveitar também, peço para vocês, dê o seu like, compartilhem, inscrevam e dê aquele cliquezinho naquele sininho, tá certo? Bom, o que nós vamos precisar para o trabalho, né? Nós precisamos desses itens aqui, tá certo? As sementes, ok? A gente vai explicar uma por uma. Depois eu preciso da bandeja, ok? Em terceiro, eu preciso do substrato. Em quarto, a água. E em quinto, se possível, tá? Uma etiquetazinha para a gente identificar qual espécie que a gente vai trabalhar, tá bom? Bom, então, no primeiro item, vamos falar um pouquinho das sementes, ok? Eu vou comentar aqui sobre sementes coletadas, tá certo? Por quê? Porque as sementes coletadas são sementes novas, tá? Normalmente com alto vigor de germinação, elas germinam mais facilmente. E foram as sementes que nós coletamos para fazer trabalhos dia a dia do nosso orquidário, trabalho onde eu desenvolvo na Universidade Federal do Ceará. Ok? São basicamente 4 sementes que a gente vai colocar aqui em slides, né? Então, lança de São Jorge, alguns falam de espada de São Jorge, tá? Rosa do deserto, bromélia e também cactos, obviamente. Bom, a obtenção é o seguinte, vocês observam essas plantas, no caso da lança de São Jorge, aqui pra gente, no ano passado, em 2019, elas floresceram e frutificaram 3 a 4 vezes, né? Então a gente teve a oportunidade de coletar os frutos, né, que tem as sementezinhas, em 3 a 4 oportunidades. E as outras espécies a gente coletou na medida em que tinha-se o fruto disponível. Uma vez vocês coletando esses frutos, né, a gente precisa fazer alguns processamentos. Primeiro, fazer a lavagem, tirar a polpa, tá, do fruto, tá, deixando só a semente. Tá? Isso você pode fazer com uma peneirinha, como a gente vai mostrar nos nossos slides. E depois de lavado, retirado essa material carnoso que é do fruto, tá? Nós temos que secar isso na sombra, tá? E depois de seco, a gente pode plantar sem problema nenhum, tá? Nós fazemos isso, por quê? Porque normalmente essas polpas, né, elas inibem a germinação, tá? Elas não deixam a semente germinar facilmente, por isso que a gente faz esse processamento, tá certo? E depois, mas quem quiser armazenar essas sementes, pode armazenar, se possível, na geladeira. Coloca num saquinho plástico vedado e deixa na geladeira na parte em que não haja o congelamento. Tá? Algumas sementes, como das cactáceas que a gente tem trabalhado, ela chega a durar 2 anos.
nessa situação. Cada espécie tem o seu segredo, né? Tem o seu tempo de durabilidade. Então, a pesquisa é muito necessário justamente para fazer esse tipo de trabalho, né? O próximo item que nós precisamos são as bandejas. Essas bandejas são aquelas bandejas que vocês normalmente devem ter em casa, tá? São as bandejas de bolo, de doce, né? Aqui eu tenho algumas, ok? Tá? De bandejas. Essa aqui é a bandeja de bolo e esse aqui é a bandeja de docinhos, né? Acho que isso aqui era de brigadeiro. Precisa ser transparente, porque se for como potinho de sorvete não dá certo, porque ela não deixa passar luz. E a maioria dessas espécies necessitam de luz. E segundo, elas têm que estar limpas. Tá? São as duas coisas que precisamos sobre as bandejas. Outro item importante, tá? Que a gente precisa para fazer esse processamento é o substrato. Okay? Muita gente ainda confunde substrato com terra compostada ou terra. Substrato é completamente diferente da terra. O substrato é um material trabalhado, corrigido, tá? Comercializado, é bem diferente da terra. Não se enganem, tudo bem? Então, o substrato que eu indico seriam os substratos estéreis, tá? Dentre os substratos estéreis, tá? Vocês vão encontrar com facilidade em lojas agrícolas a vermiculita, casca de arroz carbonizada ou torrada, ou mesmo substrato comercial de boa procedência. Tendo isso em mão, dá para a gente fazer esse trabalho. Os últimos dois itens, uma é a água, né? A água, nesse caso, é bom utilizar uma água limpa, né? Não a água de reuso, tá certo? Por exemplo, a de torneira poderia ser utilizado sem problema nenhum. E por último, se possível, tá? Uma fichazinha de identificação com a data, para você colocar a data e a espécie que você colocou para germinar. Tendo todos esses materiais, vamos nos nossos passo a passo, ok? Em primeiro, então, como a gente já comentou, tá? Trabalhar com as sementes, né? Vamos coletar a semente, despolpar, lavar a semente, secar e vamos utilizar quando tiver bem sequinho, tá certo? Em segundo, vamos trabalhar com o substrato. Vamos deixar o substrato bem encharcado, tá? E depois a gente acrescenta naquela base da bandeja. Normalmente 2 centímetros, 1,5 centímetro, 2 centímetros já é mais do que suficiente. Depois, tá, de ter colocado o substrato, nós vamos colocar as sementes por cima. Colocado a semente, distribuído bem homogeneamente na bandeja, eu tenho que fechar a bandeja. Por que que eu tenho que fechar a bandeja? Porque fechando a bandeja, o ambiente interno dessa bandeja vai estar com uma umidade relativa alta, ideal para a germinação das sementes. Depois de 20, 30 dias, dependendo muito da espécie, algumas cactáceas até 60 dias, você vai perceber as sementes germinando. Normalmente elas vão estar com uma coloração verde aparecendo, tá certo? Nesse momento vocês vão ter que destampar aquela bandeja e colocar numa localidade de maior insolação. Ou seja, de cima da geladeira, tá? Para a área de serviço, no caso aqui no apartamento. Só cuidado, tá? De não deixar esquecer desse processo, né? Deixar a bandeja e esquecer a bandeja em cima da geladeira, tá? As sementes vão germinar,
tá? E elas vão buscar a luz, ou seja, elas vão crescer mais do que a sua normalidade. E isso, quando vocês forem transplantar depois para uma bandeja ou para para um vaso, elas podem acabar morrendo. Pessoal, é muito fácil, né? Mas eu aqui vou colocar uma observação para vocês, porque eu preciso falar um pouco mais das sementes, né? E preciso falar um pouquinho mais de substratos, tá certo? Então eu farei novos vídeos. Por favor, acompanhe a gente nesse nosso canal, que vocês vão ter uma informação um pouquinho mais técnica, que dê para todo mundo entender. Bom, como eu faço sempre, pessoal, eu peço ajuda de vocês, de todo mundo, se puder compartilhar, ajuda para uma instituição chamada Lar Nossa Senhora de Fátima, ok? O pessoal acolhe pessoas na rua, tá certo? Dão carinho, dão comida, dão um lar pro pessoal, então não custa nada ajudar, ok? Então eu vou deixar um link aqui. Se vocês puderem ajudar, a gente agradece bastante. Bom, o tempo passa rápido, né? Mas eu acredito que todos vocês que estão assistindo o vídeo vão conseguir produzir as suas mudas, né? E o legal é que vocês produzem as mudas, depois vai ter os potinhos vazinhos de mini cactos, mini suculentas, e pode dar de presente, uma coisa muito bacana, né? Ou pode até vender e ganhar um dinheirinho aí, tá certo? O próximo tema, tá, que muitos já pediram, você pode pedir, vocês podem comentar, eu tenho respondido. Aliás, obrigado pessoal, até de Nova Zelândia, né? Tá? Mas o próximo assunto vai ser esse tema chamado substrato, ok? Muita gente ainda confunde isso, faz coisas completamente equivocadas, tá bom? Então eu aguardo vocês, tá? Dê o seu like, tá? Compartilhem, se inscrevam e clique nesse sininho para te avisar, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.